Muito bem, uma ótima tarde para você. Não é que estamos aqui juntinhos na TV Novo Tempo em mais um Entre Família. Tem um cantinho do sofá, tem um cantinho do seu sofá, mas principalmente, eu falo com um negócio no coração, principalmente no seu coração, em qualquer horário, seja na tarde, na noite. Nós somos os africanos que nos vêm à noite. Eu vou dizer, porque esse coração aí é de uma raridade, o coração dos nossos telespectadores assim é muito especial. Suza, olha, eu gostei. Tarde, você vem com um uniforme de quê? Você está vendendo o quê? High School Musical. Ah, é? É professora do High School? Pra você. Não, eu achei que você ia falar que eu era aluna, né? Aluna? Eu tô mais pra aluna, não? Com essa cara tão jovem. O problema hoje não é identidade, né? Sobre essa questão toda psicológica. Mas hoje, assim, vamos fala de visual. Vamos falar de visual. Boa tarde pra você, que bom que você tá conectadinho aqui com a gente. Hoje nós temos uma especialista pra lá de especial, que a gente, inclusive, já tentou trazer ela tantas vezes, mas ela é muito ocupada, uma mulher super business, mas dessa vez deu certo e ela tá aqui pra falar pra gente tudo sobre cabelos loiros. Cabelos loiros. Então, olha, se você é loira, tem uma amiga loira, é o momento agora de você entender desse universo. Eu vou fazer várias perguntas, porque, né, talvez assim, a Suza tem, né, esse acompanhamento e tal. Sou um cara mais distante, mas conhecimento nunca é demais. Já pensou, porque há 4 anos no Entre Família, quando eu vou para algum Natal, qualquer coisa, amamentação, os homens ficam de fora. Eu fiz uns 10 programas de amamentação. Você já entra na roda. Assoalho pélvico. Qual homem, aí na sua redondeza, sabe falar? Eu já fiz até dinâmica nessa TV aqui, bem diferenciada, por sinal. Mas assim, então, mais uma vez, agora eu mergulho em um tema. Cabelo. Eu tô expert. Quando chegar, eu disse, não, realmente, como é que é a textura do seu fio, minha querida? Aprendi com Vânia, the best. Então hoje eu vou aprender. Não, senhora, não é assim, porque eu aprendi lá no Entre Família que é assim, assado que se faz. Pois é, hoje a gente vai entender tudo sobre cabelo loiro, a gente vai entender um pouquinho dos cuidados que deve ter, mas principalmente uma coisa que começa bem antes, é entender se o loiro é bom pra todo mundo. Eu falei pro Cris ontem, que assistiu o programa, eu falei assim, Cris, eu não sou loira não, eu sou morena iluminada. Mas eu não sei, a gente até pode perguntar pra Vânia qual a categoria, né, quando fala loiro. Será que é o loiro ou esse aqui que eu tenho já é um loiro, tá vendo? Porque vou dizer pra você, requer cuidado isso que você falou agora, eu até perguntei lá no camarim, né? Porque todo mundo lá trabalha com cabelo, com maquiagem, né? E ali é nosso case. Aí a Mari, olha, Cris, só pra te dar uma informação, um abraço pra Mari, nossa maquiadora do coração aqui, dentro de todo esse time maravilhoso que nós temos na TV Novo Tempo. Ela falou, Cris, olha, aqui no ambiente de trabalho que eu tenho, eu sou já uma pessoa mais quietinha e tal. Pelo tom da minha pele, e aí ela fez umas luzes, deu uma iluminada no rosto, porque eu trabalho algo não tão formal, então o cabelo me ajudou nesse sentido, para passar essa alegria um pouquinho, para me ajudar inclusive a passar uma outra imagem. Aí você fala, é futilidade, você viu que uma pessoa um pouco mais introspectiva tem uma necessidade no seu trabalho de passar uma imagem, aí te mostra, né, que todo o dress code, ele funciona justamente essa parte de se vestir, né, esse código. O que não é futilidade, porque o cabelo, ele é a nossa vestimenta, né, do rosto, praticamente é o nosso contorno, tudo gira em torno disso, né? Você também já passou por um processo. E o processo aqui, né? E ficou muito bom, gente, ó, ficou bem melhor. E a Vânia também, que é a nossa especialista de hoje, é visagista, então tudo isso conta. A cor, o corte, o estilo, que imagem você quer passar. Então, isso é muito legal. A gente vai falar um pouquinho disso, mais focado nas mechas, né, nos loiros, pra gente tentar entender esse universo. E aqui a gente já falou, né, de cabelos grisalhos, cabelos lisos, cacheados. Hoje vamos falar dos loiros. Fechou. Você fala assim, olha, Cris, eu estou rejeitando, tal, Entre Família já falou de cacheado, de cabelo grisalho, e eu que sou loira nunca tenho vez. Ou então, você que está pensando em fazer mechas, né? Quer saber se vai dar certo para você ou não? Onde pode mandar a foto, diretora? Fala aí para nós. Olha aí, hoje vai ter foto, então prepara o seu telefone. Uma análise dessa visagista, ó, que é concorrida no business, como a Suza falou, vai poder dar aquela analisada para você, pelo menos uma direção aí. Então, ó, respira fundo, que hoje à tarde nós vamos mergulhar aí no conceito das loiras, na possibilidade, né, de entender um pouquinho do que fica bom, do que é agradável, do que fica legal, esse encontro do que é você em variações especiais no programa Entre Família. É isso aí, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente conta para você como que é a sua participação hoje. Não perde não saia daí, Entre Família volta já. Entre Família está de volta, que bom que você está aqui junto da gente. Se você ligou a sua TV, saiba que hoje o programa é muito especial, porque vamos falar sobre cabelos loiros.
Afinal de contas, você que está aí, é morena, está pensando em se tornar loira, ou então já tem o cabelo mais claro, está pensando em clarear mais, enfim, vamos entender sobre esse processo. Se você tem alguma dúvida nesse assunto, hoje é o dia de estar de frente da especialista e perguntar, porque além de cabeleireira, né, ela é visagista, então tem muita experiência nessa área para olhar para você e dizer se fica bom ou não com a cor da sua pele. E para isso, né, Cris, para que a nossa especialista faça essa análise, hoje o pessoal está liberado e pode mandar foto, né? Bora lá, Aninha, obrigado, nossa diretora que autorizou, então você pode mandar a sua foto, a sua pergunta para o WhatsApp que está aqui embaixo. DDD 12 98315 0249. 12 é o DDD 983150249. Ou se você quiser também, você pode apontar a câmera ali, ó, naquele QR Code, apontou, vai te levar também para o nosso WhatsApp, que é fácil. Apontou a câmera do seu celular, levou, pronto. Você também participa. Mande o seu nome e a sua cidade para a gente mandar um abraço. Agora está um pouquinho, olha, sem jeito para alguma pergunta, alguma coisa que aconteceu, até, vou dizer mais, hein? Uma coisa com a cabeleireira da esquina que não deu certo, está meio descontente. Manda uma fotinho do cabelo, não manda o nome anônima, mas a gente dá um jeito aqui. É importante ajudar você e também nem falar mal da cabeleireira da esquina que vai dar tudo certo. Cabeleireira Leila. Então vamos lá, Cris, vamos receber a nossa especialista, é com muito carinho. Eu conheço a Vânia já tem um tempinho, né? Ela cuidou de mim na época do Revista Novo Tempo. Quem aí se lembra, né? De Revista Novo Tempo, apresentava lá com o André Leite. Então, ela sempre cuidou dos meus cabelinhos. Nós vamos receber hoje Vânia Moraes. Ela é terapeuta capilar e visagista. Ela é cabeleireira há mais de 20 anos. Ela tem alguns estudos aí, né? Se especializou em algumas academias super renomadas, né? Nos Estados Unidos, também na Europa. É super apaixonada pela profissão. Agora é mamãe da Ana, de 5 meses, casada há mais de 10 anos. E ela tem todas essas graduações que eu comentei com vocês, né? De visagismo, tricologia e terapia capilar. E tem um estúdio maravilhoso, uma equipe super atenciosa. Quando a gente chega lá, super bem tratado, sempre tem um chazinho, né? Massagenzinha para fazer. É um negócio de ouro. Muito obrigada, viu, Vânia, por estar aqui com a gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom que agora deu certo. Eu espero contribuir muito para as perguntas aí. Finalmente deu certo. É, né? uma grande responsabilidade estar ao vivo. Para quem sabe, sou tímida, mas vamos que vamos, né? Sério? Nunca percebi ao longo desses anos, acho que desde 2015, né? Porque a Vânia sempre é muito comunicativa e falante. Ela dá aquela disfarçada, né? Porque ela tá bem contida. Né? Ela fala que tá um pouquinho tímida, mas tá passando aquela leveza, aquela tranquilidade. Queria eu, quando fosse, né? Quando eu era tímido, ter essa tranquilidade, essa suavidade. Você teve essa fase? De timidez? Olha, tive, né? Eu acho que no ensino fundamental ali. Eu cheguei até, tocava na escola, mas era um cara, eu acho que era mais com as menininhas, assim, que eu era mais tímido. Ah, tá. Aí depois, aquela coisa da insegurança, as coisas mudaram, né? E tal. Aí quando de repente, né, o cisne se transformou, aí... E aí vamos trocar de assunto, né? Os anos passaram, deu tudo certo, tô casado, tenho filho, deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas foi uma época boa, depois que, né, que o cisne deu uma crescidinha. Agora, então vamos lá. Quer começar perguntando? Eu queria perguntar até para esse beabá, principalmente para o Cris que está aqui, e muita gente não conhece sobre esse processo, o verdadeiro processo de descolorir o cabelo e também o processo correto de fazer isso, né? Porque, respeitando todo mundo a liberdade, né? Tem gente que não conhece a técnica, né? Olha, você faz em mim, eu faço em você, e de repente você vê cada coisa. Hoje em dia a gente tem acesso. Às vezes, quem coloca no TikTok da vida, o que aconteceu por brincar com algo que é sério, né? Que é o cabelo, gente, né? Enfim, Vânia, conta pra gente como é que funciona esse processo saudável de descolorir o cabelo. Perfeito. Primeiramente, o ideal é que o cliente, quando vai até o salão, o profissional faça um teste de mechas, né? Por quê? Pode parecer que o cabelo é absolutamente saudável, mas existem diversas questões que não são visíveis a olho nu. Isso significa que, dependendo do que existe no cabelo, o processo de ação e reação é extremamente feroz e pode ser que esse cabelo seja muito danificado. Então, o ideal seria que o teste de mechas fosse feito em 100% das descolorações antes do processo químico ser realizado. Então, esse teste de mechas não é só para verificar a questão da cor, se vai abrir, se vai chegar no tom, mas também para ver se esse cabelo vai suportar aquela química. Exatamente. Se o fio está cosmético suficiente para alcançar o fundo de clareamento, né?
Que a ideia não é fazer o teste de mecha e deixar clareando, até, né, tirar todo o pigmento, deixar branco. O ideal é que a gente, de fato, trabalhe sempre na necessidade da luminosidade perfeita. Então, o teste de mechas, ele vai ser capaz de nos dar informações sobre o estado do fio, sobre fundo de clareamento, sobre diversas outras questões que são válidas aí no processo todo, né, da mudança de visual. Agora, Vânia, quando a gente faz processo de descoloração, o fio, ele fica mais fraco? Eu não sei se você lembra, mas lá no comecinho, quando eu comecei, né, a fazer as mechas, sempre essa foi uma questão. Gente, agora meu cabelo vai definhar, porque a gente tem isso, né? Uhum. Talvez de outras experiências não bem-sucedidas de algumas amigas. Sim. A descoloração feita de forma saudável, ela deixa o cabelo mais fraco ou não? Então, é uma pergunta um tanto quanto... Complexa? É complexa porque todo o processo de descoloração vai deixar o fio mais fraco. Uhum. Ainda assim, se o fio estiver saudável, se o fio estiver bem tratado, a quantidade de camada de cutícula que a gente retira ao fazer a descoloração não faz muito jus, né, a essa pergunta ser de fato negativa, a ponto de deixar o cabelo muito mais fraco, tá? Eu vou usar um exemplo prático, tá? Você, né, já tem um fundo 6, um loiro escuro, tá? Não quero entrar muito em teoria e nem aprofundar, mas todos os cabelos com fundo 6, eles nos dão um fundo de clareamento perfeito para luminosidade rapidamente. Então, o processo da descoloração vai tirar camada de cutícula, vai afinar o fio. Mas ainda assim, a gente consegue deixar o fio muito saudável, se ele estiver saudável, né? Depois a gente vai entrar em perguntas sobre fonte de calor e etc. Isso é um grande vilão, parece que não, mas é, tá bom? Legal. Agora, por exemplo, eu vejo que a pessoa quer, eu quero descolorir. Eu sei que existe uma pesquisa para isso e tal. Uhum. Agora eu fico imaginando também, a pessoa, ela se projeta às vezes em uma foto, ela vai lá no Pinterest, vai lá no Google, ali, né? né? E aí você tem a pessoa, o cabelo dela, aí você tem a análise, A né? história dela. A história dela. necessidade. Você tem também o que a gente fala, brinca, né? O que orna com a pele, Yes. né? O desenho Aham. do rosto. Aí eu pergunto para você, como é que você lida? Porque às vezes você traz ali dentro do teu salão, você tem questões psicológicas envolvidas, projetadas Sim. nesse sonho. Como é que você lida para não discordar com o cliente, mas eu acho que trazer ele um pouquinho para a realidade, porque como você é a pessoa especializada nisso, você Sim. vê algumas coisas irreais, aí você tem que, por onde começar, né, com o cliente nesse sentido? Excepcional. Então, existem algumas máximas, né? Que a primeira é que instintivamente a grande parte das pessoas já sabe um pouco que fica bom, vamos dizer. Na verdade, não é que elas sabem que fica bom. Elas, geralmente, elas almejam algo que fica harmônico, a grande maioria das pessoas. E a outra máxima, levando para o lado já da profissão, né? Algo que eu aprendi quando eu tinha 17 anos de idade em Paris, na primeira academia que eu fiz, um treinamento internacional, é que a máxima para uma harmonia, considerando somente fundo de clareamento, né, não o tom secundário, que seria o tom da matização, vou falar um pouco mais disso depois, é que a gente clareia até no máximo 3 tons partindo da base natural. Então, usei a Suzy Pode chamar de Suzy. como exemplo, né, um tom 6, isso significa que em todas as vezes que nós fizemos o processo da transformação, né, da melhora da sua imagem, nós nunca ultrapassamos essa máxima de até 3 tons. Por quê? Porque a gente consegue conciliar diversos fatores positivos, que é não expor tanto fio, ao mesmo tempo, pelo tom de pele, pelo fundo de clareamento do cabelo, não usar a máxima da descoloração no sentido da imagem, né, de não projetar uma imagem elegante, uma imagem bela. É claro que aí nós vamos depois nos subtons, né, se é quente, se é frio, se é mais neutro, e a gente faz as matizações, bege, quente, fria. Mas então, respondendo a pergunta, o ideal é que, primeiro, nós não ultrapassemos esses 3 tons de clareamento. O segundo, que instintivamente, praticamente, todo mundo sabe o que não orna tanto, né? Tem algumas pessoas que nós chamamos de caráter, né? Harmonia e caráter. Elas gostam de estar mais caráter. Exemplo, um cabelo super escuro e ela almeja por uma mecha branca, acinzentada, na frente, estilo pessoal, né? Desconsiderando isso, geralmente a grande parte das mulheres sabem instintivamente o que não orna tanto, né? E elas almejam
porque fica um pouco mais harmônico. Ô, Vânia, por exemplo, se alguém que está assistindo a gente em casa tem essa noção, descolorir em casa pode ser uma boa opção ou não? Porque a gente já, como o Cris já comentou, né, alguns vídeos e tal, a gente percebe que por não ter essa experiência, né, o pouco que você comentou aqui com a gente, você vê o quanto você estudou para chegar nesse conhecimento. Uhum. E aí, às vezes, em casa a gente vai lá, passa a mão numa tinta no supermercado e tudo. Quero Não, essa. deixa, eu já sei de tudo, vou usar e vou. Quais são os perigos da gente fazer isso em casa? Então, existem muitos perigos. Uhum. Eu diria que o principal perigo é do cabelo ficar todo manchado ou quebrar e ela se olhar e ela se sentir tão mal com o que ela mesma fez, né? Uhum. Aí você cria outro problema, porque vai precisar fazer uma correção. Algumas vezes ela vai até o profissional, outras vezes ela mesma faz a correção. Pode ser que não dê certo de novo, então ela cria um problemão. Por quê? Porque o cabelo demora, né, para a gente conseguir recuperar. Às vezes, dá para recuperar em 3 meses, mas tem cabelos que demoram mais de anos, tá? E Vânia, chega algum momento que você fala assim, olha, o teu não vai dar para descolorir. Tem algum caso que você recomenda, olha, nesses casos eu não recomendo você descolorir. Por mais que ela veia com foto, ela veio que falou que a amiga fez, que tem aquele negócio, eu uso razões para justificar minhas emoções. Sim. Olha, meu cabelo é muito parecido, mas cada um tem um cabelo. E você diz assim, olha, em casos como esse, não é legal descolorir. Os casos mais complexos, né, que a gente evita a descoloração ao máximo, são cabelos super processados por químicas diversas e cabelos que recebem muito calor de secador e chapinha. Então, quando a gente coloca muito calor, a gente degrada a proteína do fio. A região interna, ela fica absolutamente comprometida. Quando a gente coloca o descolorante, por exemplo, nós não temos, né, a região interna intacta. Isso significa que a partir do momento que a gente começa a tirar ali a camadinha de cutícula, o fio interno, ele não tem sustentação, então ele simplesmente vai embora, tá? Então esse é um caso, né? E o outro caso é químicas diversas, eu citei, nos casos de hidróxido de guanidina, por exemplo, que é uma base alisante. Em outras bases alisantes a gente até consegue, né? Como progressivas em geral, a gente consegue progressivas ácidas, ok? Então, alisamentos alcalinos, como hidróxido, né, de guanidina, o tioglicolato de amônio. O tioglicolato de amônio nós fazemos, né? Tenho clientes que eu atendo há mais de 15 anos com tioglicolato de amônio e a gente faz mechas. Então, tudo depende de como são os cuidados, né? Quantos tipos de químicas se coloca. Mas, em geral, são poucos os cabelos que a gente dá essa máxima de não dá, não dá, não dá. Às vezes dá um pouquinho e a gente vai dançando conforme a música. E vai tratando também, né, Vânia? E por falar em progressiva, a gente tem que ir para o intervalo. E no próximo bloco, a gente vai saber aqui alguns mitos e verdades sobre cabelos loiros. E um desses assuntos é sobre a tal da progressiva. E aí? Cabelo loiro, pode ou não pode ter progressiva? É mito ou é verdade? Quer saber? É daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta, hein? Você sentiu essa vinhetinha? Você sabe que está começando o programa, está voltando? Ah, você sabe, né? Esse assoviozinho aí chama você depois do intervalo. Tá começando Entre Família. Eu tô aqui tomando um chazinho hoje aqui, o Mateuzinho trouxe um chazinho gelado. Do que é mesmo, Mateuzinho? Groselha. Eu nunca tinha tomado chá de groselha, ó. Gostoso demais, hein? Chazinho gelado aqui. É bom ter um cantinho para falar para você sobre presente. E olha só, eu quero propor para você estudar a Bíblia com o Novo Tempo. O que você acha? Totalmente de graça. O pessoal está falando que é sabor do Chaves aqui. Você lembra? Groselha com sabor de tamarindo. Lembra aquele negócio? Olha, churros. Enfim, infância. Mas voltando aqui, presente até você aqui na Novo Tempo. E eu quero convidar você para estudar com a Novo Tempo. O pastor Rafael Rossi, ele trouxe um tema importantíssimo. A cura do pecado. Olha só, fala-se muito aí sobre o pecado, né? Cris, como é que pode um Deus ter tanta coisa acontecendo de ruim? A culpa é de quem, né? A conta. Jesus veio pagar o quê? Porque fala que ele é cordeiro que veio pagar a conta do pecado. Mas por que ele veio, morreu e ainda continua o pecado? Ah, mas ele vai voltar e nesse reino não vai ter pecado. Mas existe base bíblica para isso? Você quer saber? Gente, totalmente de graça. É só aqui na Novo Tempo. A cura do pecado é um estudo bíblico, um guia bíblico,
que foi projetado para você, uma revista maravilhosa, tá? Para você estudar de graça com a Novo Tempo. Você não vai pagar nada, nem a postagem. Eu vou dizer o caminho para você. Você pega o telefone agora e fala, eu quero essa revista. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ligou agora. Preencher um cadastro com o seu nome, CPF, CEP, a gente guarda os seus dados aqui com a Lei de Proteção dos Dados e pronto. Cris, e quanto que eu vou pagar no correio? Fala sério. Nada, foi pago pelo Anjos da Esperança. E olha, tem um custo, tá? É linda, bem diagramada. Deixa eu abrir um pedacinho da revista, escolher uma página linda aqui para você. Gente, olá, seja bem-vindo. Estou lendo a revista aqui, tá? Obrigado. Olha o sumário, já no sumário aqui você mostra a qualidade do negócio. Dá uma olhadinha aqui, ó. São todos os temas para você aprender, olha. Que bacana, aqui já tem 8, né? 8 aqui para você poder... Deixa eu juntar uma outra página bacana. Você vê como ela é bem diagramada, tem uma parte para você responder no tema 5, por exemplo, né? Aqui vai explicar. Gente, como é que surgiu essa questão toda? É verdade que Satanás foi expulso do céu? É porque fala na Bíblia, né, que caiu lá um anjo do céu. Como é que funciona essa questão toda? Por que que hoje tem pecado? Qual o papel? Vai ter um fim. E aqui, ó, se você ver nesse cantinho aqui, ó, você responde. É uma parte para você responder com a Bíblia. É legal demais, gente. Essa revista aqui, ó, lindona, Revista Esperança, A Cura do Pecado. Uma outra questão para você participar através do WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Faça o que com esse zap? Adiciona no seu celular, tá? Adicionou o 12 98244 4449 e fala, eu quero a cura do pecado. Você vai receber um link. Você mesmo vai preencher o cadastro e também vai para sua casa de graça. Não esqueça de falar que você viu aí aqui no Entre Família, tá bom? Um cheiro para você, um beijo. Agora, Cris, enquanto eu vou pedindo minha revista aqui, a Suza me prometeu um negócio sobre mitos e verdades. Eu estou vendo que a Vânia é chique, foi na França, na Europa, é toda lá e tal. Agora está sentadinha na minha casa, estou preparando um chá para ela, eu quero conhecer. Mas é agora mesmo. A sua fichinha chegou, fichinha dourada da Vânia, hein? Fichinha especial. Suza, conta pra gente quais são esses mitos e verdades aqui no Entre Família. Estou aqui prontinha, Cris, para desmistificar algumas coisas ou então realmente bater o martelo aqui da Vânia de que é verdade mesmo. Mas antes, diretora, me permita aqui, só para esclarecer essa questão do loiro. Eu conversei com a Vânia no intervalo para a gente falar sobre essa coloração. Hoje o tema é voltado para os loiros, mas eu quero entender o que é o loiro, Vânia, e se vale os nossos comentários aqui para outras mechas, como, por exemplo, a minha. A minha posso dizer que é um cabelo loiro ou eu sou uma morena iluminada? Ótimo. Então, nós podemos considerar que todos os cabelos descoloridos, sejam eles morenas iluminadas ou loiros, são cabelos que exigem muito cuidado. Então, na minha opinião, entra todos. Entram todos. Sim. A questão do loiro para o morena iluminada é só uma questão de tons, né? No caso, o meu morena, esse aqui, não chega a ser um loiro, mas para ser loiro, 2 tons aqui acima já seriam. Essa é a questão, porque o seu fundo já é loiro escuro. Então, são 2 tons mais claros, praticamente, as suas mechas. Numa altura de tom 8, a gente já considera como loiro. Ou nós podemos falar, né, para ficar melhor essa questão visual, uma morena mais iluminada. Então tá. Então a gente tentou entender um pouquinho aqui da cor, né? Porque isso envolve realmente um estudo, né? Para isso que as visagistas estão aí. Mas hoje no programa, se você também tem cabelos descoloridos, seja loiro ou uma morena iluminada, tá valendo todas as informações para todo mundo. Então vale para mim aqui também. Vamos à primeira situação, então, diretora, pode pôr na telinha? E aí para mim é a melhor situação aqui. Loira não pode fazer escova progressiva. Mito ou verdade? Eu sei da sua teoria, hein, Vânia? Eu tô querendo até ver o que você vai falar para o nosso público. Bom, os cabelos descoloridos, eles podem ter escova progressiva. Ou os cabelos descoloridos, eles podem ser adicionados de escova progressiva após o procedimento da descoloração. Isso não quer dizer que a progressiva seja algo saudável para o fio, tá bom? Mas pode ser feito. Você se saiu bem. E o ideal é que seja feito depois do processo de descoloração. Nesse caso, sim. Eu tô falando isso, gente, porque assim, depois que eu conheci a Vânia, eu nunca mais fiz nenhum processo de progressiva, seja botox, ou aqueles mais leves eu fazia, né, para justamente dar menos trabalho. Meu cabelo é um liso, mas é um liso
meio rebelde, meio revolta, assim. Então, eu fazia esses botox da vida. Depois que eu conheci ela, eu aprendi essa máxima. E eu gostei muito, porque daí você consegue tratar melhor o cabelo, que eu acho que é isso que vale o nosso público saber, né, Vânia? Porque quando você tem progressiva, aquilo que você me explicou, né? As vitaminas, os nutrientes não entram, né? Essa é a questão, porque o ideal é que as cutículas fiquem semi-abertas. Então, o cabelo natural, ou elas estão um pouco mais abertas devido ao processo de ressecamento e tudo mais. Já com a progressiva, cria-se uma plastificação. Tá? Isso significa que é muito mais difícil você inserir, né, na região intercelular do fio tratamentos, vitaminas e tudo mais. Isso significa que é como se o fio ficasse oco na região interna. A gente perde muita qualidade do fio a longo tempo, mas o efeito visual até que é interessante, né? Porque cria uma camada de brilho e etc, mas ainda assim não é saudável, porque o fio ele não recebe todos os nutrientes quanto deveria. Então tá aí, tá respondida a pergunta com algumas ressalvas e você em casa vai analisar e fazer a sua escolha, né? Vamos a mais uma situação de mito ou verdade por aqui. Cabelos loiros disfarçam cabelos brancos? Nós podemos dizer que sim, se as mechas forem realizadas desde a raiz. Se a gente precisa manter essa profundidade elegante, necessária, aí o processo será um esfumado ou uma coloração de raiz. Nesse caso, não vai disfarçar. Entendi. Diz que mulher não envelhece, enloirece, né? Então, tá aí. Vai disfarçar se for feito, né? Então, desde a raiz. E aquela coisa, né, Vânia? São as escolhas que a gente faz. Porque se eu escolher o esfumar, eu vou ter que voltar muitas vezes para fazer o retoque. Pelo menos uma vez por mês, considerando que o fio ele cresce em torno de 1 centímetro por mês. Tá aí uma questão bem interessante, porque geralmente quando as mulheres começam a ter cabelos brancos, geralmente as mechas elas vão subindo um pouco mais próximas à raiz. Chega um momento que, assim, é como se, né, é como se as mulheres elas não aceitassem mais, ou elas entram em processo de querer uma mudança. Nisso, o que entraria? Entraria um esfumado, entraria todo um processo mais harmônico, mais elegante, mais atual, né, nas mechas. E partindo desse princípio, tem algumas mulheres que gostam muito do processo e tem algumas que não, que elas ficam extremamente chateadas. Poxa, eu não queria esfumar meu fundo, não queria colocar um tonalizante ou uma coloração no meu fundo. Mas ainda assim, quando o branco começa a incomodar, existem maneiras de disfarçar, só que você, de repente, tem um pouco mais de visitas ao salão, né? Ter que ir mais vezes, né? Sim. Inevitável, gente, inevitável. Eis que já surgem cabelos brancos em mim e eu comentava com a Vânia e com o Cris no intervalo. Não estou preparada para isso. Vamos a mais uma situação aqui de mito ou verdade. Cabelos crespos e cacheados não podem ser loiros. Mito ou verdade? É mito, mito, absolutamente mito. Os cabelos cacheados, eles requerem um pouco mais de cuidado no processo de clareamento. Nesse caso, uma máxima, tá? Para quem estiver assistindo, talvez colegas da profissão, né, também, o ideal é que nesse tipo de cabelo a gente faça a utilização de super clareadoras e não de pó descolorante. É isso. Super clareadoras seria o quê? É uma Qual a coloração que clareia e não pó descolorante que clareia. É mais ou menos isso, tá? Então tá aí a dica, quando for na cabeleireira, fazer essa observação. Isso porque mexe menos na estrutura do fio? Isso porque a gente consegue não desestabilizar absolutamente o tipo de onda com o processo do clareamento nas superclareadoras. Todo o processo de renovação, né, inserção de cor, ele vai sim fazer um pequeno desajuste no ondulado, mas a gente consegue voltar a isso depois de 1 mês, 2 meses tratando. Mas ainda assim, quando se trata de cabelos crespos e cacheados, a máxima para descolorir, né, para clarear, é usar superclareadoras. É incrível. Olha só, tá aí a dica. Nossa diretora já estava aqui apreensiva, porque ela tem cabelos cacheados. Então tá aí, viu, Ana? Deu a dica pra você quando você pensar em descolorir. Detalhe, mais um detalhe. Não tem essa pergunta, né? Mas pode falar. A gente consegue vários tipos de tons. E não só tons muito escuros, né? Porque a próxima pergunta poderia ser: poxa, mas assim, clarear com super clareadora, e aí? A gente consegue deixar um tom de loiro bonito? Sim, conseguimos. É isso. E essa questão do pó descolorante da super clareadora, às vezes, dos demais cabeleireiros, talvez uma
boa parte não usar, é por falta de conhecimento mesmo? Sim, sim. É que eu gosto muito de uma empresa, né? Não vou citar o nome, e eu trabalho já há quase 2 décadas com ela, mas a gente consegue transitar em diversas outras e cada uma oferece algo interessante, né? Então a gente pode sim Você segue essa buscar aí. linha. Exatamente. É isso. Muito bom, Vânia, você é incrível. Vamos a mais uma situação de mito ou verdade aqui na telinha, então? Sol e a piscina vão desbotar os cabelos loiros e platinados? Mito ou verdade? A gente pode colocar como verdade, tá? Aham. Levando em consideração que o sol, na maioria das vezes, ele até deixa o tom bonito, né? Do desbotado. Uhum. Agora, a piscina, aí, gente, assim, loiro tem que fugir de se jogar. Pode molhar até o pescoço com o cabelo preso. Mas, assim, geralmente você vai ter um transtorno, né? Nas morenas iluminadas ou nas morenas mais iluminadas, Aham. não tanto. Mas as loiras, mesmo que o cabelo seja super tratado, tá? Geralmente o metal que existe na água é assim absolutamente ruim, né? No caso de piscinas, o cobre, no caso do cloro, é tudo ruim, tá? Porque na maioria das vezes o cabelo fica com coloração mais esverdeada e depois para tirar é um pouquinho mais delicado. É fácil no salão, mas ainda assim o ideal é não. As loiras, né, apesar não só da cor, mas pelos danos que vai causar no fio, o ideal é que você não fique se expondo tanto a molhar o cabelo na piscina. Você pode tomar um banho de piscina até o pescoço, mas não mergulhar. Tá aí um apelo às marcas, né, gente? Com tanta tecnologia, pena, né? deveria ter alguma coisa que a gente, algum produto que a gente passa, bloqueia o cabelo. Existem diversas tecnologias que a gente consegue sim fazer um cuidado muito melhor, né? Mas ainda assim, se o cabelo estiver muito poroso e tudo mais, você vai ter um ressecamento grande. Isso vale Tá? para o mar também, Vânia? Não. Assim, você precisa colocar um filtro solar nos cabelos para entrar no mar, na piscina, até para caminhar, para andar de bicicleta, né? Para se expor, tá? Mas o mar em si, ele não vai mudar tanto o tom. Se o seu cabelo for muito frio, né? Se a matização for muito fria, se o seu subtom de pele for mais rosado e você fizer uma matização mais fria, sim, você vai ter um desbotamento, porque o sol, ele sempre vai esquentar um pouco mais, né? E essa oxidação, pelo fato de viver, geralmente não, em 100% dos casos é um desbotamento mais quente. Então, aí você precisa fazer uso de shampoos matizadores, shampoos roxos, azuis, dependendo aí do caso, do tom que você precise no final. Mas tá ótimo, né? Vamos, sim, até banho com de mar e fica ótimo, depois matiza. no mar eu Desbota, já... mas não danifica Não tanto, danifica? se você usar proteção. No mar eu já senti essa coisa do sol, parece com aquela água salgada, ou porque você tá numa vibe muito gostosa, parece que o cabelo da gente fica até assim naquela cor praiana, né? Fica bonito, Fica né? bonito. Eu acho que fica bonito. Vânia, quando você fala subtom, ao que você está se referindo? Eu estou me referindo no seguinte, geralmente nós temos, né, peles quentes e frias, ponto. E o subtom, né, é mais amarelo, é mais laranja, é mais ou menos isso. Dentro do tá? quente ainda tem outras sim, categorias. sim, exatamente. A gente não vai aprofundar nisso hoje, mas existem diversas minuciosidades. Tá. Só pra gente entender, né? Tem mais, acho que tem mais mito e verdade aqui. É preciso fazer muita hidratação. Mito ou verdade? É verdade, mas ainda não é uma verdade máxima, é uma verdade relativa. Porque tem alguns cabelos, eu acho que eu já falei isso várias vezes, não sei se eu já falei pra você. Não pode usar detergente de casa. Obviamente eu não tô falando pra usar, não pode usar. Mas ainda assim o cabelo vai ficar ótimo, porque o cabelo, eu brinco assim, o cabelo que já nasceu bom, não precisa fazer nada. O DNA ali foi... 98% dos cabelos, né, tem necessidade de receber muita hidratação, muita nutrição, reconstrução, fazer um cronograma capilar perfeito. Isso é muito bom. E a bom. gente consegue melhorar, sim, absolutamente todo aspecto do fio. Cronograma capilar é muito bom. Se você quiser saber sobre isso, manda uma mensagem aí no WhatsApp para nossa diretora fazer um programa a respeito, porque daí a gente consegue hidratar, nutrir e realmente reconstruir muito legal. Tem mais uma, diretora? Eu sei que você falou alguma coisa para mim. Pois bem, a gente já tem interação do nosso público aqui, Vânia, e a gente vai colocar na telinha nesse momento. Vamos ver qual é a questão, a pergunta. Gilson, olha que legal! Temos um homem participando aqui, ó. Boa tarde. Se eu tiver com cabelo loiro, posso pintar de preto? Olha só, viu aí, né, Cris? Olha, tem um homem super interessado aqui. E aí, Vânia? Se ele tiver com cabelo loiro, ele pode pintar de preto? Ele pode, mas geralmente quando eu estou, né, a trabalho no salão,
Primeiro, eu vou fazer diversas perguntas do porquê 8 e 80, entende? Uhum. É muita diferença entre loiro Será que ele e descoloriu e agora quer voltar? preto. Pode ser. Os homens, né? Acho que tá um pouco na moda, Descoloriu o cabelo. platinar e depois colocar preto. Pode. Só tem que tomar bastante cuidado. O preto, ele vai com tudo. Mas o ideal seria que esse processo de inserção da cor preta fosse feito da seguinte maneira: você retoma um pouco o fundo de clareamento e depois você coloca o preto, tá? Para não haver tanto desbotamento, né? O que significa isso? Eu não queria entrar em linguagem técnica, mas eu vou precisar falar. Vai, manda aí que o Gilson vai captar de alguma forma, viu, Gilson? Vai. Se o cabelo dele for escuro, o fundo de clareamento dele é mais alaranjado avermelhado. Então, o ideal seria que ele colocasse algo um pouco mais quente primeiro e depois colocasse o preto, entende? Uhum. Pode fazer assim, ou aplicação simultânea, ou enxágue e depois coloca o preto. Mais ou menos assim. Pra não desbotar. Aí e você não... consegue fazer durar mais. Uhum. Então tá aí, Gilson, uma dica. O preto vai pegar, mas essa dica da Vânia é pra realmente não haver esse desbotamento aí. Tomara que dê tudo certo. Depois você conta pra gente. Eu adorei a sua participação, viu, Gilson? Acho muito legal quando vocês homens participam. Acho massa mesmo. Tem mais interação? Então, bora de interação. Gostei que o pessoal já tá mandando aqui, ó. Beatriz Ribeiro, nossa, Uau! que cabelo lindo! Perfeito, Bia! Tenho o cabelo bem fino e teve uma época que fiz mechas morena e iluminada. Senti que meu cabelo embaraçava mais do que o normal. Por que isso acontece? Excepcional. Isso acontece. São vários os fatores, né? Será que ela tinha progressiva? Que base era progressiva? Ainda assim, todas as bases ácidas, elas emborracham mais o fio. E isso é muito sério. Talvez essa foto seja quando ela fez as mechas, né? Então, eu percebo que se de fato ela provavelmente deva ter um 5 natural. E as mechas aqui eu consigo enxergar um 8,5, quase um 9. Se tem bastante progressiva, geralmente ela vai ser um pouco mais emborrachado. Se o fio é natural e está absolutamente tratado, eu não vejo tanto assim essa questão dela sentir mais emborrachado. Então, talvez seja um fio que tenha bastante calor do secador, né? Talvez ela faça bastante finalizações com Babyliss, não sei. Mas o fato de usar bastante fonte de calor, quando a gente vai descolorir, o fio ele se comporta de maneira absolutamente negativa também em relação a isso. O ideal seria descolorir um pouco menos, né? Fazer umas mechas de 1 tom, 2 tons no máximo. Porque parece que não, mas 1 tom a mais ou 1 tom e meio a mais já deixa o fio bem mais frágil. E esses produtos, esses leave-in, eu acho que fala assim, seria uma boa para que esse embaraçamento não fosse tão gritante? Absolutamente, né? Os cuidados de protocolo, de fazer um cronograma e absolutamente todas as vezes, depois que lavar, independente se vai secar ou não, colocar um leave-in. Aí a preferência é que o leave-in tenha já uma proteção contra calor do secador, porque se ela for secar no dia seguinte, ele já está com uma proteção. Eu gosto muito dessa dica, eu acho que faz diferença nessa questão de embaraçar principalmente. A fonte de calor às vezes a gente não percebe, às vezes é mais a longo prazo, mas para desembaraçar, Bia, eu gosto, acho muito legal. Dani Quirino, alô Dani, que bom que você está participando com a gente. Eu acho que a Dani é uma das nossas produtoras aqui da Novo Tempo, porque Dani Quirino, tem uma Dani Quirino aqui, né? 2 no mundo, será? Saí do ruivo e quero ir pro loiro. Qual o melhor caminho? Uau, hein? Mudança. Perfeito. Então, você já saiu do ruivo. E que tom está agora? Já saiu do ruivo. Tá meio loiro, tá no caminho do loiro. Ela tá no caminho do loiro, a diretora falou aqui. Excepcional. O que isso significa? Nós chamamos de correção de cor, tá? Então, esse é um processo incrível que a gente consegue fazer em uma única visita, saindo do ruivo, indo pro loiro, se o cabelo estiver em condições, né? Descoloração. Descoloração. Sim. Então, daí, Dani. É o caminho. Dani agora tá ficando loirinha, né, Dani? Olha, tem mais participação chegando aí, mas daqui a pouco a gente volta com as interações no nosso WhatsApp, tá? Tá aqui ainda o número, se você quiser correr, mandar a sua pergunta, dá para mandar foto, só colocar a câmera do seu celular aqui, ó, nesse QR Code, tá? A gente vai pro intervalo, na volta tem uma dinâmica muito legal também, de como você vai saber se o loiro combina ou não com você. Seu tom de pele, o que você deve levar em consideração? É o que a Vânia vai explicar pra gente daqui a pouco e a gente tem mais interação também pra gente desvendar algumas questões sobre as mechas, os loiros, descoloração e afins. O Entre Família vai pro intervalo e volta já já. Entre Família está de volta, estamos hoje falando sobre cabelos loiros ou então cabelos descoloridos, morena iluminada, também entram aqui nesse conceito.
E agora a gente vai para uma outra dinâmica para tentar entender. Loiro é para todo mundo? Sim ou não? É o que vamos saber agora no Entre Família. Então, na telinha, aqui uma primeira situação. Olha só, Vânia. Combine a temperatura do loiro com a de sua pele. E a Vânia tá aqui para responder pra gente, porque além de cabeleireira, ela também é visagista e uma infinidade de outros conhecimentos. E aí, Vânia? Como que a gente pode fazer esse processo de combinar? O que eu devo levar em consideração? A primeira questão nós devemos levar em consideração se a temperatura da pele, da sua pele, se ela é quente, se ela é fria. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que todos os tons de pele podem ter, sim, cabelos loiros. E aí nós vamos nas questões de todos os tons de loiros existentes, se são mais quentes ou se são mais frios, tá bom? Para isso, nós vamos identificar o tom, se é quente, se é frio, subtom, tá, de pele, se é mais alaranjado, se é mais dourado, ou se ele é mais frio, mais rosado. Isso significa que, assim, nós conseguimos definir qual tipo de loiro ou morena iluminada fica mais interessante, mais elegante. Então, todos os tons podem ser loiros, mas cada pessoa com seu tom de loiro. Exatamente. E eu devo levar em consideração, assim, por exemplo, se eu sou mais quente, obviamente minhas mechas vão ser mais quentes, ou é o inverso? Elas podem até ser neutras, mas se elas forem frias, nós não vamos conseguir essa harmonia tão interessante, né? Positivamente, eu digo. Pode ser que te envelheça um pouco, entende? Se você tem um tom de pele quente, você faz mechas muito brancas, acinzentadas, aí nós não vamos criar uma harmonia tão interessante. O certo é quente com quente? O ideal seria, mas não necessariamente, né, tão quente em alguns casos. Porque tem alguns tons de peles que ficam bem em cima do muro, sabe? E isso significa que os beges, os neutros, seriam muito interessantes serem inseridos, né, nesses tons de pele. Então, muito legal. A primeira situação, então, é combinar a temperatura do loiro, os tons, com a da nossa pele. É a primeira dica para você aí que está pensando em fazer essa transição, ou que já é, de repente, uma loira, ou já tem mechas, repensar, né, no visual. E nós podemos levar em consideração que existem vermelhos mais frios, existem ruivos mais frios, ruivos mais nudes. Então, quando eu falo quente e frio, eu quero também inserir esses tons que, vamos dizer, num primeiro olhar, eles parecem que são somente quentes. Mas não, existem nuances avermelhadas mais frias, né? Ou acobreadas um pouco mais beges, nudes, que são um pouco mais neutras. Né? Muito bom saber disso. Vamos a mais uma situação, então, aqui da nossa dinâmica. Olha só, leve em conta a cor da sobrancelha para deixar ao natural ou clarear até 2 tons. Então, a sobrancelha determina coisas aqui, Vânia? Na verdade, geralmente, as sobrancelhas, elas são um pouquinho mais escuras do que o nosso fio, né? Levando isso em consideração, algo que eu citei no início do programa era clarear até no máximo 3 tons. A gente ainda teria harmonia, né? Então, a gente pode levar isso em consideração para ser um natural bastante elegante ou até 3 tons. Né? Tá ótimo, na minha opinião. Por isso, essa avaliação com um profissional é muito legal, né? Para analisar tudo isso, né? O seu rosto. A gente está vendo que até a sobrancelha também é levada em consideração. Sim. Porque, na verdade, tudo vai de acordo com o que o cliente precisa no momento, que ele almeja. A mesma pessoa pode ter uma infinidade de novos tons ao longo da vida. E de acordo com o visagismo, por exemplo, se eu faço essa parte contrária aqui do que a gente está falando, né? Se eu tenho a ação contrária, eu tenho uma sobrancelha que é o oposto do tom de cabelo que eu quero. Dentro do visagismo, que imagem eu vou passar? Então. Envelhece? O que acontece? Em alguns casos, nós sugerimos, eu posso dar um exemplo, né? De uma loira absolutamente natural, num tom de 10, que é um super loiro, e a sobrancelha mais loira, e de repente ela fica ruiva. Tá? Em nude ou em mais quente, dependendo, né? Aí, se ela é quente, se ela é fria. O que isso significa? Geralmente, os tons 10, eles são mais frios naturalmente, né? Então, em alguns casos, até a coloração da sobrancelha é realizada. Entendi. Para ficar essa harmonia. Sim. No caso, é só mesmo para
procurar uma harmonia. Não é nem questão de envelhecer, nem nada. É para deixar Só para tudo meio... harmonizar um pouco mais, né? Mas, Nesse caso, Uhum. eu, de repente, faria a coloração da sobrancelha, tá? Legal. É, porque realmente, né, gente, a gente tem a sobrancelha talvez tão marcada. Tem gente que tem sobrancelha bem pretinha, né? Bem marcada e às vezes vai para uma cor bastante oposta. Uma coisa parece que entra em conflito com a outra. Sim. E muito legal essa dica, né? Às vezes a pessoa quer muito, então vamos descolorir a sobrancelha também. Vamos a mais um aqui na telinha. Escolha um tom de cabelo loiro que realce seus olhos. E Sim. como essa escolha seria feita para realçar os olhos? Depende do tipo de olho. Se de repente é um castanho, mechas mais marrons, morena iluminada, um tom de mel, um tom de doce de leite, fica incrível, a gente consegue um realce, né? Agora, se os olhos são azuis, geralmente a gente vai para um pouquinho mais claro. Se ela é azul morena, aí a gente iria para uma morena iluminada em tom mais frio. Se ela tem olhos verdes, a gente já iria para tom de doce de leite, que fica lindo, tá? É mais ou menos assim. Que legal, olha aí, um tom então para realçar os olhos. Vamos a mais uma situação? Leve em conta sua disponibilidade para manter o cabelo loiro. Sim. O que seria? E quando nós falamos em disponibilidade, entram aí várias questões, né? Primeiro, time. Segundo, money. Tempo, dinheiro. Né? Por quê? Porque para você lavar o cabelo, colocar uma máscara e somente enxaguar, assim, o ideal é que, se o cabelo é loiro, bastante descolorido, ou uma morena iluminada, que faz bastante calor, que insere bastante calor, você vai ter o fio um pouco mais sensível. Então, o ideal é que todas as lavagens sejam feitas com um shampoo adequado e uma máscara. A gente chama de itens de necessidades básicas, né? Um shampoo, um condicionador ou uma máscara e um leave-in e um reparador de pontas. Olha só. Então, já temos um kit Oh aí com my 4. God. Tá bom, dá pra falar de 3, shampoo, máscara e leave-in, né? Aí o óleo seria aí mais uma alça de necessidade, mais necessidade básica para cabelos descoloridos ou mais fragilizados, né? Pessoas que usam muito calor de secador. O ideal seria que a pessoa tivesse pelo menos, se vai lavar todos os dias, uns minutos a mais para deixar a máscara agindo e investimento, né? Porque se você usa todos os dias, ela vai acabar mais rápido, então é isso. Será que veio daí essa nossa assimilação de imagem de loira e rica, né? Porque Pode realmente pode ser que veio daí. Deixa eu te perguntar aqui ainda nesse contexto do shampoo. Ah, tá. Então eu tenho que separar dinheiro para ter um kit básico de cuidados, porque vai precisar, e ter o dinheiro para fazer os retoques, né? Que de tempos em tempos tem que voltar. O tempo para cuidar em casa. O tempo para cuidar em casa, porque realmente você tem que fazer um processo, né? O shampoo, depois tem que deixar um tempo a máscara. Isso. Às vezes um outro produto ali leva um tempinho e dá trabalho mesmo, eu que o diga. Porque aqui na Novo Tempo a gente tem fonte de calor todos os dias, né? Tem que arrumar para vir aqui para o programa. Então isso me faz pular ainda mais, feito pipoca nesse sentido. Tipo, Suzane, você tem que fazer o tratamento. E o tempo, se você vai fazer em casa uma escova, não adianta fazer uma escova correndo, colocar bastante calor no fio para secar rápido demais. Você vai danificar muito. E quando a gente pensa num fio que foi degradado termicamente, não pense que você vai conseguir retomar tudo que foi perdido em 1 mês, 2 meses. O fio que foi absolutamente decomposto, ele não volta, é só crescendo. Então, assim, todo cuidado é pouco. Olha, observação. O shampoo, ele faz muita diferença mesmo se ele for um shampoo bom, porque às vezes a gente pensa, não, vou focar na máscara, vou investir aqui financeiramente, e aí eu compro um shampoo de supermercado. Ou o shampoo, ele é determinante? De fato, existem tecnologias inseridas em shampoos, né, mais hidratantes, mantenedores aí de uma maciez, de uma nutrição, que eles são indispensáveis, na minha opinião. Agora, se as características do seu cabelo são a favor de repente, você sentir que assim, olha, quando eu uso um shampoo, né, de mais qualidade, eu não vejo tanta diferença. Aí, ok, investe só na máscara, né? Apesar da gente trabalhar com serviços que né, fazem toda a mudança de visual, algumas vezes com coloração, outras vezes com superclareadoras e etc., nós nunca sugerimos absolutamente assim, você precisa usar isso a todo custo. Não. Se ela me falar, Vânia,
Eu gosto muito, o meu shampoo é um shampoo super ok, mas dá super certo. Eu quero investir só numa máscara, eu falo, tá tudo bem, investe só numa máscara, que vai dar certo pro seu cabelo também. É que você é né? democrática, né, Vânia? Ah, sim, sim. Eu acho que a gente deve dançar conforme a música, porque se você quiser investir em tudo e mais um pouco, sem dúvidas, eu vou indicar o que existe, né, de melhor. Mas se a sua disponibilidade, né, eu uso muito essa palavra, e eu gostei. Né, foi eu que mandei. Disponibilidade. E se a sua disponibilidade for para, nesse caso, né, usar mais o item de necessidade básica de máscara, ok, não tem problema. Mas se puder usar tudo, melhor. E aqui é importante a gente ter o matizador para fazer em casa? Depende. Em 90% dos casos, eu não sugiro que a cliente leve um shampoo matizador ou uma máscara matizadora. Por quê? É importante saber que eu sempre falo que o tom ele anda. Então, no dia que você faz é um tom. Depois você tem, né, essa questão do caminhar, o tom fica intacto, muito lindo por um tempo. Depois ele começa a oxidar, geralmente escurecer, né? Tá tudo bem. Então, se você coloca um shampoo matizador nesse tempo, que ele já está oxidando, você não vai conseguir retomar como foi no início. Então, o ideal é deixar esse processo acontecer e quando for o caso da renovação, aí a gente renova tudo e coloca uma matização se for o caso. Mas os shampoos matizadores, eles mascaram muito o tom. Eu geralmente não gosto de sugerir. Olha, um outro ponto de vista muito legal levar em conta é menos um item aqui na lista, né? Sim, não está tão em alta. Mas tem alguns cabelos, de fato, que a gente só consegue manter se inserirmos bastante shampoos e máscaras matizadoras. Quais são esses cabelos? São cabelos de fundo de clareamento quente, que clareia bastante, para deixar num tom frio. Quando eu falo dançar conforme a música, eu quero dizer, esses fundos de clareamentos quentes, necessariamente, eles não são convergentes com cabelos muito frios. Mas está aí atrelado a um gosto, a um estilo pessoal, talvez não numa avaliação visagista tão harmônica, mas ainda assim faz parte de um gosto pessoal. Nesse caso, ela vai precisar usar bastante shampoo matizador. Mas quando a gente entra nesse contexto de clarear 2 tons, 3 tons, fazer uma matização de bege, de neutro, de mais quente, geralmente a gente não tem esse desbotamento tão acentuado. Valeu a observação, Vânia. Muito bom. Vamos voltar ali para nossa salinha. Acho que tem interação chegando, Vânia. Pode sentar ali. Eu tenho uma pergunta aqui. Você tem? Como marido, né? Porque assim, ó, ao acompanhar os bastidores aqui do programa... Da Silvia ficar loira. Não, você pergunta assim, ó. Gente, meu Deus, quantas vezes você, homem, ou você tem seu marido que minimiza isso aí? Não, esse negócio está muito caro. Quando teu marido vai comprar uma roda para o carro, aí ele vai te dar N explicações, porque a roda não sei o quê, porque não sei o quê, porque a gente vai viajar e tal. Já está colocando as minhas coisas, porque eu gosto de comprar máquina fotográfica. Eu não disse, eu só... Aí o que acontece? Mas vou colocar o meu exemplo aqui, já aqui, quando eu vou comprar uma lente, eu digo, Silvia, eu tenho os meus vídeos que eu levo a minha questão, né? Prego o evangelho no meu Instagram, então eu gosto de levar o melhor para o meu público. Então essa lente faz isso, essa câmera é diferente, é uma Sony e tal. Aí eu pergunto, uma dica, porque às vezes falta um pouquinho de diálogo dentro de casa, e aí como eu digo para você, o marido tem que entender o quanto investir, eu acho que seria a melhor palavra, porque se você falar em gastar, investir na saúde do cabelo, e tem a questão também de sentir-se bem, né? Porque hoje a gente sabe que gente nesse mundo miojo, Vânia, para lá, para cá, e a mulher, quando ela para de ter esse autocuidado, e quando ela tem os benefícios dela se sentir bem, dela se sentir cuidada, porque às vezes numa jornada que ela teve um filho, está voltando para o mercado de trabalho, o quanto às vezes ela está bem com ela mesma, você tem um ganho dentro de casa. Aí eu pergunto para você, na sua experiência, assim, como construir para que o marido tenha a noção do quão válido é você ter uma boa profissional, ou investir nessa área, ou investir numa esposa para ela ficar super bem? Olha, é interessante, né? Porque o ideal é que o casal converse e que ela consiga, de repente, inserir nas percepções de valor dele ou o fato de que o visual dela importa muito. E aí, dentro da disponibilidade de investimento, ela pode procurar N profissionais, né? Mas isso faz toda a diferença. O que acontece bastante lá conosco é o marido entrar em contato para presentear a esposa. Olha aí. Que legal, Cris! Você viu? Você viu já aí? Fiz isso já. Exatamente. Já? Claro. Que da Inclusive, hora, da última Vânia. vez, Sim. a Silvia tinha uma questão com o tamanho do cabelo dela, já deve ter te contado. Então eu fui empurrando ela aqui, fui empurrando até ela
Olha, Silvio, eu quero mandar um cortar o recadinho para cabelo. você que está assistindo aqui o nosso programa. Eu sei que a TV fica ligada lá onde ela está trabalhando, não sei se ela está ouvindo nesse momento. Silvia tá dodói, sabia? Primeiro Silvia dia tá que ela não veio hoje, ela dodói. torceu o pé. Ô, Silvia, se você estiver me assistindo de casa, sinto muito, já já você fica boa. Mas esse programa, olha, ele veio para ser o start aí, ó. Cris vai te presentear, ele vai custear todo o kit básico que a gente comentou aqui e todas as renovações que você precisar fazer, né, de tempos em tempos para voltar no salão. Amiga, deu tudo certo. Esse programa foi feito só para essa razão. Vocês são uma máfia, Sabia? né? Agora vamos de interação. Você aí de casa participando aqui no Entre Família. E aí, Cris, quem chega? Olha, de forma anônima e não tem problema algum. Olha só, Vânia. Ouvi dizer que passar limão no cabelo e ficar no sol clareia os fios. É verdade? Aí eu quero perguntar para você, né? Tem uma turma aí que passa refrigerante no corpo para bronzear, Sério? passa fruta não sei da onde e tal. Aí agora eu quero só um momentinho na sala, no grupo da família, não para brigar. Ouve a Vânia agora só um pouquinho sobre a limonada que você quer fazer no banheiro, no teu cabelo, tá? Mas vamos lá, presta Limão, eu atenção. não sabia, eu já vi falar na camomila, vamos mas lá. limão... Gente, eu realmente não vou saber responder essa pergunta, mas eu tenho uma resposta. Pode ter certeza que você vai ter mancha nas mãos, manchas no rosto. Vai, o limão mancha. Gente, limão eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar no chá de camomila, Já fazer... fez? A camomila, não, Na verdade, mas já ouvi falar que tem algumas mulheres que relatam que de tanto fazer esse chá A de camomila Vânia, ela e tá se passar no contendo, mas no fundo ela tá dando gargalhadas, né, Vânia? O que você acha? Não é melhor tomar um chá de camomila, Vânia? E outra, para se acalmar e ir numa profissional fazer isso? Tomar um Concordo, chá. absolutamente. Ó, no seu salão, quando você ministra cursos, você não coloca um chazinho lá? Absolutamente. Então, assim, ó, Não, nem vá no- tomar não um precisa- chá, tá, lá com ela. Não E precisa nem depois não participar precisa do passar curso. limão. Se você Tem como até o cliente ganha seguinte, o ó. chá. Pega limão e convida depois o seu marido para comemorar o cabelo novo, tomando uma limonada na praia e tudo mais. Eu acho que seria isso, né, Vânia? Não, limonada na praia é delicada. Não façam isso em casa, limão mancha e mancha bastante. Agora, falando de camomila, existem alguns produtos no mercado à base de camomila, use para clarear o seu cabelo. Quando a gente vai olhar os ingredientes, geralmente a gente tem um peróxido de hidrogênio na composição do shampoo, né? Que é o mesmo item que tem na água oxigenada? Então, É água oxigenada. e o cabelo ele fica extremamente ressecado e extremamente manchado. Não é bacana. Nossa, hein? Então, gente, olhem os Do limão rótulos. eu não sei. A base, às vezes a camomila só foi assim, só jogou 3 florzinhas de camomila na A receitinha. essência. A camomila só passou, entendeu? O que tá lá é água oxigenada. Vamos a mais uma interação aqui. Quem tá chegando? Tcharam. Quem chegou, foto, Cris? hein? Chegou foto. Atenção, Rosana. Obrigado, querida, por primeiro o seguinte, parar, tirar Tirou uma foto. Ai, demais. E hoje você está tendo a Vânia sentadinha na sua casa para te atender. Atenção. Olha, eu que vou preparar o chá, viu, Rosana? Tá? O loiro ficaria bom para Quero ver minha esse chá. cor de pele, já que a nossa Vânia é visagista também. Claro que ela está fazendo uma análise de uma foto. Até vou pedir para a produção para preservar a foto na tela, que a Vânia vai dar uma analisadinha básica, mas lembrando que o visagismo ele depende de muito tempo e tal. Exatamente. São muitos fatores, tá? Então, vamos dar uma pincelada básica. Eu vou olhar nessa câmera. Ok. Não trouxe óculos. E o que você não tá enxergando de longe, Vânia? Eu tô. Pode levantar, Vânia. Quer Levanta. levantar, Vai Vânia, pertinho perto da tela? ali. Você está Essa em é a casa. câmera, né? Isso. Pode olhar aí pertinho. Pode olhar de pertinho. A Vânia, nesse momento, pessoal, muito bem. ela levantou aqui para perto da nossa tela e está analisando aqui a nossa telespectadora, a Rosana, Ótimo. que tem um cabelo bem pretinho, né, Rosana? Pois de repente o cabelo dela é colorido, e isso é um fator preocupante quando a gente vai pensar em loiro, né? De repente ela tem algum alisamento, é outro fator preocupante. Dependendo do alisamento, quando a gente coloca o descolorante, o fio ele fica miojo. Alguém falou miojo? Eu falei miojo, geração Pode miojo. voltar aqui, Vânia. É excepcional. O que isso significa? O ideal para o tom de pele, né, da telespectadora, o ideal, na minha opinião, seria uma morena iluminada. Morena iluminada. Sim, talvez ela tenha citado loiro porque ela gostaria de esse efeito visual um pouco mais quente. Então a gente pode falar numa morena mais iluminada.
mas ainda assim são tons de no máximo mel, né? O tom de mel, ele vai agradar bastante o cabelo escuro na questão da cosmeticidade e, de repente, ela fique alegre com o tom de mel. O seu cabelo, me perdoe a ignorância, o seu cabelo seria uma morena iluminada? Uma morena iluminada, uma morena mais iluminada. Aqui nós Lindo, temos né? doce de leite. Não, ficou muito legal. Porque o meu tom de pele, ele é absolutamente convergente com esse tom. Mas o que nós fazemos aqui é preservar absolutamente a minha profundidade, né? Então, esse é o meu tom natural. Vânia, e quando a gente faz mechas na nossa identidade visual, e esse é o seu trabalho, né? O momento seu de defesa nessa hora do programa, o que as mechas ela traz para o nosso visual? Depende se... Com as mechas, nós podemos transmitir diversas percepções, né? Nós conseguimos até transmitir força, determinação, dinamismo, alegria, maleabilidade. Nós conseguimos... Depende do que a pessoa precisa expressar, né? Então, são diversas as técnicas que existem de mechas. Nós podemos chamar mechas balayage, nós podemos chamar morena iluminada, são diversos os nomes, né? E tem essa coisa de trazer luz, né? Exatamente. Uma certa Quando eu falo em preservar a profundidade, né? Nesse caso, uma pequena nuance mais clara, o restante preservando a profundidade. O que isso significa? Significa que eu gostaria de manter um equilíbrio maior entre o que eu sou naturalmente, eu falo natural, porque existem alguns cabelos brancos e nós, mulheres, que não queremos assumir os cabelos brancos, nós podemos usar um tonalizante, uma coloração, que não vai refletir tanto avermelhado. No meu caso, eu não gostaria de refletir tanto avermelhado, por mais que as minhas mechas sejam de morena iluminada, mas ainda assim a gente consegue transmitir, né, esse dinamismo com essa seriedade, não só nas mechas, mas na técnica de corte também. Uma pergunta, eu sei que o pessoal de casa vai participar, mas quando você preserva essa questão aqui, né, da raiz, até a manutenção ajuda também. Aí eu pergunto para você, porque às vezes quando você coloca algo muito perto da raiz, obviamente quando o cabelo vai crescendo, você tem que fazer um ajuste e tal. Pergunto para você, facilita também a manutenção? Facilita muito a manutenção. Nesse caso, né, citando aí esse estilo de mechas, a gente consegue fazer retoques a cada 6 a 12 meses. Olha aí. Já com os cabelos brancos, não, né? Então, todo mês, o ideal seria colorir, ou cada vez que incomodar. Eu faço a cada 45 ou 60 dias a coloração dos brancos. Que no caso, esse esfumado que ela está comentando aqui, como como o cabelo nasce aqui, então esse esfumado ele tem que fazer mais vezes do que as mechas, entendeu? E é um processo super rápido, né? Se o lance for o cabelo branco, tem que ir várias vezes, não tem jeito. O Entre Família... E eu faz o quê, Brasil? Faz o quê? O que eu faço? Você tá lindo como tá. Olha o que eu faço. Você tá olha o que eu faço aqui, ó. Resplandecente. Eu tô com o cabelo branco no ouvido. O que eu faço? Eu já tô... Se eu arrancar o cabelo, eu vou ficar careca. Você deixa de ser modesto. Você sabe que você tá ótimo assim. Não seja modesto. Aceita... Pega o Richard Gere, que habita em você, o George Clooney, assuma... Agora eu não quero nem... eu não quero nem tomar banho hoje, tão feliz que eu fiquei agora com esse comentário. Eu só tenho que puxar o intervalo e agradecer a sua participação, porque a gente vai para um breve intervalo, eu volto já, porque agora me senti o Richard Gere. Me senti agora, não sei até quanto tempo isso vai durar, até a terapia, um breve intervalo. Muito bem, estamos de volta. Você está aprendendo tudo com a Vânia aqui. A Vânia disse que está agradecendo o chazinho para você, né? Você pode mandar foto aqui, que ela vai levantar, que vai olhar você olho no olho para dar uma dica, para dar uma linha, né? Lembrando que o visagismo é toda uma técnica, né? Já ela vai explicar um pouquinho, porque você tem que fazer um estudo específico da sua, inclusive da sua personalidade e tudo mais. Eu passei por isso, foi muito bacana. A gente é meio descrente de algumas coisas, depois que vê, meu Deus do céu, por que eu demorei tanto para fazer um negócio desse? Mas bom demais. Outra coisa que você está demorando, eu vou dizer para você. Vem cá, vem cá. Ô, Dona Maria, seu José, seu Bento, Ronaldo, onde você está agora? Está no sul? Mais que bate? Está mais agora? Nordestino, oxente, vizinho. Tá arretado, hein? Olha só, você passa aqui no Novo Tempo e não perde o seu estudo bíblico. Outra, esse estudo está quentinho, novidade. Eu digo para você que ele pode transformar a sua vida. E outra, é de graça. Você não acredita, mas eu assino embaixo. Eu faço um desafio para você. Está aqui na minha mão a revista A Cura do Pecado. A revista Esperança, tá? A Cura do Pecado. Vai trabalhar vários temas para você. Posso ler? Vou pegar aqui para você, vou ler o sumário. Olha só, gente só. Vou abrir sua revista.
lindona que está aqui, tem vários temas. A origem do mal, como é que começou tudo isso? Olha que imagens especiais aqui, né, que são no nosso background, para trazer você para essa revista especial. O pecado e o sofrimento e a morte. O ser humano não foi feito para viver eternamente. Que história é essa de morte? O que teve esse lapso, né? O que aconteceu entre Deus e o homem? Aí tem aqui, ó, salvação, pecado e a morte. Como é que funciona se salvar? Se eu sou um pecador, até tem um termo aqui que fala pecadeiro, aquele que quer pecar, pecador como origem. Hã? Bora lá. Do reino do pecado ao reino de Deus. Como é que eu faço, meu querido? Fala para ser filho de Deus. Que jornada é essa? Qual o trabalho de Jesus? O retorno desse Salvador para uma terra onde aqui, ó, o fim do pecado. Quando você vai acabar? Essa guerra que tem aí na Ucrânia, meu gente, terremotos. Mas será que não é bíblico? Fala-se as dores do parto, né? Está chegando o filho de Deus para nos buscar. Gente, mas é tão bonito, mas é bíblico, Cris? É. Quero convidar você para estudar a Bíblia com o Novo Tempo. Outra, não precisa prestar atenção aqui no pastor da Novo Tempo, da Igreja Adventista ou no Cris. Eu faço um convite. Você, Deus e a Bíblia. Pega essa revista aqui. Leva para casa agora de graça, que é a oportunidade. Eu faço um desafio para você. 0 operadora 12 2127 3121. Você liga agora e fala assim, olha, o Cris está falando lá, eu quero essa revista. E olha, se tiver que pagar uma coisa, eu vou botar na conta do Cris ou na Suzane. Pode colocar. Não vai ter pagamento nenhum, pago pelo Anjos da Esperança. Liga agora, eu te faço um desafio. 0 operadora 12 2127 3121. A outra oportunidade para você é através do WhatsApp, está aqui embaixo. Tira a foto agora, pede para o neto, dá um jeito. Liga no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Quero a revista A Cura do Pecado. 12 98244 4449. O WhatsApp está aqui, tá? Manda. Você vai receber um clique, você mesmo vai fazer um cadastro. Seu nome, CEP, endereço para chegar certinho pelo correio, tá? Dá um abraço no carteiro, diz para ele ver a TV Novo Tempo. Fechou? Olha, eu tô feliz. Hã? Você tá pedindo aí? Pô, o que é? Ah, mandou até para a vizinha. Que chique, meu Deus do céu, coisa linda. Então, enquanto você pede a sua revista, o que é, diretora? Eu não acredito. Você tá... Gente, tem que fazer fila para a Vânia aqui, esse povaredo todo aqui, vamos dar jeito de atender você. Bora para a nossa sala da verdade, Suza, tomando esse chazinho que o Matheus escolheu a dedo, gostoso, framboesa, tamarindo com gosto de abacaxi. Groselha? É groselha, né? É que eu estava lembrando do Chaves aqui, eu já misturei a minha infância, né, pensando nisso, mas diz a diretora que Vânia está disputadíssima de norte a sul do país, que o povo quer consultar com a ficha dourada. Bora lá então, o pessoal de casa, vai fazer uma brincadeira com o Cris, mas eu vou deixar esse tempo exclusivo para você, porque o nosso programa está no último bloco. Garanto então, que queria me apertar aqui. Pode colocar na telinha. É porque assim, a gente elogia o Cris, depois a gente deselogia, né? Que tem que ser, a vida é um equilíbrio. Estava esperando. Liana Ribeiro, alô Liana, obrigada pela sua interação. Você indica usar violeta genciana para tirar o amarelado dos fios? Nem sei o que é violeta Também genciana. Não sei. Então, violeta genciana é um produto que existe na farmácia e ele é roxo. Ah, tá. Então, geralmente as pessoas utilizam em um creme branco, eu nunca usei, tá? Alguma coisa desse tipo. É como se fosse uma matização, né? É um produto roxo para fazer a matização. Olha, o ideal é que você faça a utilização de cosméticos mais saudáveis, né, para o fio. Mas, Vânia, gente, por isso que eu vi uma senhorinha com o cabelo roxo na rua. Não necessariamente seja violeta genciana. Não Pode é? ser que ela esteja usando o shampoo roxo, né? E no branco, se você deixa muito tempo, ele vai refletir mais roxinho, porque o branco não tem pigmento. Pois certo? é. Mas será que ela tá querendo? Que você colocar. Então não é colocar por um querer rosa, que elas vai estão roxinhas da cabeça, não. fica bonito. Fica bonitinho? Eu também acho. Ele sai com algumas... bonitinho. Se for um shampoo matizador, ele vai sair com umas 3 lavagens. E, geralmente, nós indicamos para os grisalhos utilizarem shampoos matizadores. Eu falei que a gente não indica para os loiros, né? Mas para os grisalhos, para os homens, por exemplo, né? Cris, se você quer uma dica. Uma dica? Vou querer uma dica. O que eu tenho que fazer? Então, pode fazer. Se o seu grisalho, você foi para o sol, né? Desde que seja uma caminhada, bike, praia, piscina e etc. Ficou meio amarelado, um tom um pouco estranho.
você pode fazer uso de shampoo matizador, shampoo roxo. Legal. Aí você deixa agindo uns 4 minutinhos no máximo e você vai perceber que ele vai desamarelar, vai deixar mais elegante. Nossa, Gente. mais elegante ainda. Será que é possível isso Olha, acontecer? eu nunca pensei na vida que eu ia usar Chocada. um shampoo matizador. Eu irei para o mercado, isso, onde é que é a gôndola, né? Porque eu sou um cara que só lava a cabeça, deu. Não. Mas agora, a partir desse momento, eu vou mandar até uma foto pro Instagram da Vânia. quando... Vou comprar e vou fazer um antes e depois para mostrar que agora estão mais mais brancos. elegante. Será que é possível, Cris? Você ficar mais elegante? Eu fico assim, perplexa. Não, tamo aí. Não, na ainda luta. mais você que toma bastante sol, né? Vive pedalando, Ah, não, caminhando, você tem que na, ver o na quanto, piscina, né? Eu no tenho esse mar. bronzeado palmito, esse Muito bronzeado palmito que eu tenho. Eu tô atlético. vendo que ela tá, né, dando uma rasteirinha aqui, mas vai dar certo. Mas tá aí a dica, ó. Esquece a flauteada aqui. Tá com um branquinho mais amareladinho, Faz matizador, tá? Vai dar jeito aí. E vamos dar prioridade para você, Pra porque a gente Suzane, ver. ela quer me derrubar no chão com jiu-jitsu aqui, mas vamos lá. Não, senhor, você porque de hoje eu tô te casa. elogiando muito. É, por isso que eu acho que ela se arrependeu no intervalo. Você na tela, vamos lá. Você na tela. Agora é a Lucy. Ela fala o seguinte, hein, Vânia? Pintei o meu cabelo de loiro e ficou elástico, olha só. Por que isso acontece? Eu já vi algumas pessoas analisando justamente essa mesmo. questão do fio. E aí você explica, porque existe uma química por detrás disso. Então, é absolutamente normal existir elasticidade no fio, antes e depois do processo de descoloração. O que não pode existir é uma elasticidade excessiva, né? Usamos a palavra miojo novamente. Então, em algumas vezes, dependendo de N fatores que ela tem, né, no cabelo, pode ser que o cabelo dela fique muito sensível. E essa elasticidade seria excessiva. Mas, no mais, se você molhar o seu cabelo agora, o fio que não está descolorido, e você fazer um testezinho, né, de pegar lá o fio escuro, e você puxar, ele vai ter uma elasticidade. Até o meu, ó, é óbvio que nele seco, ele quebra com mais facilidade. Mas existe uma elasticidade normal, o fio molhado também, né? Agora, excessiva é por danos. E aí tem que cuidar. Exatamente. Vamos a mais uma interação, então? Na telinha. E quem chega... Ó, tem foto. A Elaine Souza, que fala do Rio Grande do Sul, da cidade de Charqueada. Charqueada. Elaine, obrigada pela sua participação aí, ó, da terrinha do Cris. Sempre pintei de preto ou castanho escuro, mas começou a aparecer os fios brancos. O que você me indica? Quanto mais escuro você colore, mais rápido os brancos eles vão aparecer. Não pelo crescimento, o crescimento vai continuar igual, né? 1 centímetro por mês no máximo. Mas se a ideia é você não colorir com tanta frequência, eu falo tanta frequência assim, 5 dias faz a diferença, 10 dias faz diferença para quem tem muito branco e precisa colorir com, né? Com muita frequência. O ideal seria subir, né? Se você está colorindo de preto, que é tom 1, o ideal seria subir. Claro que se você fizer essa subida da noite para o dia, você vai ter uma mancha. Então, o ideal é você colocar 4 durante, sei lá, 6 meses. Depois você coloca o 5 e pararia no 5, na minha opinião. É isso. Ou clarear mais um pouco o tom. Sim, começar a usar uma coloração mais clara, né? Você está usando 1, que é preto, começa a usar o 4. Aí você fica no 4 um tempo, 6 meses ou até mais. Por quê? Porque se você muda do 1 para o 5, você vai ter uma mancha, né? Porque o 5 é muito mais claro que 1. Mas o 4, ele faria aí uma junção interessante para essa subida de tom. O que acontece? Chegando no tom final, que seria um castanho, depois de 1 ano, mais ou menos, você pode perceber a necessidade de alguns dias aí de diferença em postergar a coloração. Muito boa dica. Eu acho que nós terminamos agora aqui, gente, o nosso programa. Vida. Olha, eu quero pedir perdão para você. A gente fez o máximo possível para atender você. Eu sei que a Vânia foi disputadíssima, isso quer dizer que a gente tem que trazer ela aqui para mais programas. E a ideia foi ajudar, tá? Mas a gente vai dar agora a rede social da Vânia para você entrar em contato lá, porque lá você tem várias dicas de uma profissional gabaritada que vai ter que voltar mais vezes, o efeito bumerangue. Vânia, obrigado por servir as nossas telespectadoras aqui nesse programa maravilhoso, tirar um tempinho com o esposo para vir aqui nos visitar. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Voltarei. Vânia, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você com a gente, rever você. E aqui eu vou deixar para o nosso telespectador, né, o Instagram da Vânia, que está passando nesse momento aqui na telinha. Por lá ela compartilha bastante
coisas relacionadas a esse universo do trabalho dela, posta fotos maravilhosas de transformações que ela faz por lá. Então tá passando aí na telinha, @VâniaMoraes, _oficial. Vânia Moraes, com I mesmo, _oficial, para você seguir no Instagram, tá bom? E agora, Cris, o que temos? Muito bem, na sequência agora vem o Vida e Saúde, né? Trazendo para você sempre, né, coisas especiais, temas específicos. Então, ó, segura aí, não troca de canal. Porém, amanhã, às 2h30 da tarde, vai ter Chumbo Cruzado. Um tema que veio trazer realmente um cenário, Suzane, um pouquinho mais tenso. O que seria um casal que vive o chumbo cruzado? Ou seja, o pagar na mesma moeda, será que funciona? Para você que está assistindo a gente ao vivo hoje, amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Chumbo trocado não dói. Será? Nós temos um especialista para falar sobre esse assunto, um tema difícil, né, Cris? Mas que é necessário a gente comentar aqui. Se você está na reprise, não tem problema, amanhã vai ser um tema interessante tanto quanto, não perde não. E lembrando que a gente sempre está ao vivo aqui, né, no Entre Família, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, sempre com temas tão relevantes. Nós que sempre falamos sobre saúde emocional, sobre autocuidado, sobre família, educação de filhos. E também, como hoje, esse tema super interessante, né, que mexe com a nossa estética, mas que também reflete no nosso interior, porque, afinal de contas, a nossa aparência, o nosso bem-estar, né, Cris, conta muito. Por isso que a gente traz esses assuntos para você. Muito bem, meus queridos. Na sequência, então, vem o Vídeo Saúde. A gente se encontra de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Ó, só um beijo. Beijo no coração. Grande abraço. Tchau, tchau.